Era uma tarde tranquila no Santuário Nacional de Aparecida. O sol começava a se despedir, pintando o céu com tons de laranja e rosa, enquanto o interior da basílica permanecia em sua habitual penumbra serena. Fiéis entravam e saíam em silêncio, alguns acendendo velas, outros se ajoelhando diante da imagem original de Nossa Senhora Aparecida. Entre esses movimentos corriqueiros, ninguém poderia imaginar que, em poucos instantes, algo extraordinário estava prestes a acontecer. O vitral em questão não era novo. Localizado na lateral direita da basílica, retratava a cena clássica da pesca milagrosa dos 3 pescadores que encontraram a imagem da Santa no Rio Paraíba do Sul. Ao longo dos anos, muitos passavam por ele sem dar maior atenção. Mas naquela tarde, enquanto uma fina camada de nuvens cobria parcialmente o sol, um feixe de luz inesperadamente atravessou a nave e acertou o vitral com uma intensidade incomum. O vidro colorido começou a brilhar de forma tão viva que parecia pulsar, como se fosse uma chama viva aprisionada atrás do vidro. O primeiro a notar foi um senhor idoso, peregrino vindo de Minas Gerais, que observava o vitral enquanto rezava o terço. Ele arregalou os olhos e, num sussurro emocionado, chamou a atenção da mulher ao lado. Em questão de segundos, outros fiéis começaram a se aproximar, percebendo que as cores do vitral estavam se transformando diante de seus olhos. Não era apenas a claridade. A luz parecia moldar-se, ganhar formas, destacar certos traços. E então, lentamente, surgiu uma silhueta inconfundível. O rosto sereno e materno de Nossa Senhora Aparecida, mais vivo, mais detalhado, mais radiante do que qualquer artista poderia pintar. Alguns caíram de joelhos imediatamente. Uma mãe apertou seu filho contra o peito e começou a chorar. Pessoas que estavam de passagem, apenas visitando o santuário, se detiveram, como atraídas por um magnetismo invisível, formaram uma roda silenciosa diante do vitral. A atmosfera no local mudou. O ar parecia mais denso, mas ao mesmo tempo mais leve, como se uma paz profunda tivesse se instalado. Câmeras de celulares começaram a ser erguidas, tentando capturar o fenômeno. Mas, curiosamente, quem observava pelas lentes percebia que a intensidade da luz não era a mesma. Era como se a experiência plena só pudesse ser vivida ali, pessoalmente. Muitos relatariam depois que sentiram um calor suave percorrer o corpo, um arrepio leve e um impulso irresistível de rezar. O vitral continuou iluminado por alguns minutos que pareceram eternos. As cores vibravam, e o rosto de Nossa Senhora permanecia tão nítido que até os detalhes das feições podiam ser distinguidos. O olhar compassivo, um leve sorriso e a coroa dourada que parecia refletir luz própria. Quando o feixe de luz começou a enfraquecer, a imagem gradualmente voltou ao seu estado original, como se nada tivesse acontecido. O murmúrio tomou conta da basílica. Uns se abraçavam, outros permaneciam em silêncio, incapazes de processar o que haviam visto. Mas todos sabiam que, de alguma forma, tinham testemunhado algo único. O vitral, antes apenas parte da decoração, agora carregava uma história que ninguém esqueceria. Pelas portas e corredores, a notícia começou a se espalhar como fogo. Peregrinos corriam para contar aos que estavam do lado de fora. Alguns entraram às pressas para ver se ainda era possível presenciar o fenômeno, mas já era tarde. Restava apenas o relato emocionado daqueles que estiveram ali, no momento exato em que a luz misteriosa revelou o rosto de Nossa Senhora Aparecida. E assim, com o coração acelerado e lágrimas nos olhos, dezenas de pessoas deixaram o santuário naquela tarde, certas de que haviam recebido um presente do céu. Aquele instante não seria esquecido. Para alguns, marcaria o início de uma nova etapa de fé e devoção. Após o momento extraordinário, a emoção ainda pairava no ar como um perfume suave e persistente. O interior da basílica parecia carregado de algo diferente, como se o ambiente tivesse sido impregnado por uma presença santa que todos podiam sentir, mas ninguém conseguia explicar. Pessoas se olhavam, buscando confirmar no rosto do outro que o que tinham visto era real. Era quase impossível acreditar, mas impossível também negar. Uma senhora de lenço na cabeça, identificada como Dona Maria das Dores, 72 anos,
peregrina de Alagoas, segurava o terço com as duas mãos enquanto tentava falar para um pequeno grupo de curiosos que se aproximavam. A voz tremia, e os olhos marejados denunciavam que ela ainda estava revivendo aquele instante. Eu estava rezando o terço pela recuperação do meu neto, disse ela, pausando para engolir as lágrimas. Quando olhei para o vitral, vi o rosto da mãe Aparecida olhando direto para mim. Senti como se ela dissesse que estava cuidando dele. Eu nunca vou esquecer, nunca. Ao lado dela, um jovem chamado André, de apenas 19 anos, peregrino de São Paulo, relatava algo curioso. Ele havia tentado filmar o fenômeno com o celular, mas o vídeo captou apenas um brilho fraco e as cores normais do vitral. Eu filmei, mas na câmera não dá para ver o que a gente viu de verdade. É como se fosse algo só para quem estava aqui. Acho que era um recado só para nós, que estávamos presentes, afirmou ele, com um misto de frustração e reverência. Mais à frente, um casal de meia-idade, Roberto e Fernanda, contava que não costumava frequentar a igreja, mas decidiu visitar a basílica por estar de passagem pela cidade. Eles chegaram justamente no momento em que a luz começou a se intensificar no vitral. Foi como se alguém nos puxasse para entrar, contou Fernanda. A gente já estava indo embora quando sentimos vontade de voltar. E aí vimos aquilo. Eu não sou de me emocionar fácil, mas chorei como uma criança. Roberto, ao seu lado, acrescentou. Não sei explicar. Não sou muito religioso, mas o que eu sentia ali parecia paz, mas uma paz tão forte que chegava a pesar no peito. Alguns peregrinos afirmavam que, durante o fenômeno, sentiram perfumes florais no ar. Um aroma que não vinha de velas ou flores do altar. Era como cheiro de rosas, mas também tinha algo de incenso, e parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, descreveu uma freira que estava presente. O mais impressionante era como cada testemunho, apesar de único, compartilhava pontos em comum. Todos falavam de uma sensação profunda de acolhimento, de uma paz inexplicável e da certeza de que a experiência tinha sido um presente divino. Muitos afirmavam que, no momento da aparição, lembraram-se de problemas pessoais, dores antigas ou pedidos urgentes, e que sentiram, instantaneamente, que esses fardos haviam sido entregues a alguém maior. Naquele mesmo dia, equipes de comunicação do santuário começaram a receber dezenas de mensagens de fiéis que estavam no local e queriam registrar oficialmente seus relatos. Alguns mandaram áudios com a voz embargada, outros escreveram textos longos descrevendo cada detalhe. Fotos começaram a circular, mas nenhuma conseguia capturar a plenitude do que havia acontecido. Curiosamente, quanto mais as imagens eram vistas, mais as pessoas queriam ouvir a história contada por quem realmente esteve lá. Jornais locais e rádios da região logo souberam do episódio. Repórteres foram enviados para entrevistar os peregrinos, e o santuário precisou designar funcionários para organizar o fluxo de curiosos que começaram a chegar, esperando, talvez, presenciar algo semelhante. Mas todos que testemunharam o fenômeno diziam a mesma coisa. Isso não é algo que a gente força a acontecer. Foi um presente. Aconteceu no tempo de Deus, não no nosso. No dia seguinte, alguns voltaram à basílica apenas para se sentar diante do vitral. Embora a luz não tivesse se repetido, a simples lembrança daquele dia era suficiente para provocar lágrimas e reacender a fé. E, nos corações de todos, ficou a certeza de que Nossa Senhora Aparecida havia se manifestado de forma íntima, pessoal, olhando para cada um como mãe que reconhece os seus filhos. No mesmo dia do acontecimento, ainda durante a tarde, a equipe de manutenção e comunicação da Basílica decidiu examinar detalhadamente o vitral onde o fenômeno havia ocorrido. Era um procedimento natural sempre que algo inusitado chamava a atenção de muitos fiéis, mas, dessa vez, havia uma atmosfera diferente. Ninguém encarava aquilo como uma simples curiosidade arquitetônica. O clima era de respeito, quase como se os funcionários estivessem manuseando algo sagrado. O vitral em questão ficava na lateral esquerda da nave principal, em um ponto onde a luz do sol costuma entrar com intensidade nas manhãs e finais de tarde. A obra, feita de vidro colorido importado, retratava cenas da vida da Virgem Maria e incluía detalhes em tons de azul profundo,
exatamente a cor associada ao manto de Nossa Senhora Aparecida. Engenheiros e técnicos começaram a estudar a possível origem da luz que, segundo testemunhas, teria formado o rosto da santa. A primeira hipótese levantada foi a refração do Sol. Em certas épocas do ano, dependendo do posicionamento da Terra, é possível que um feixe mais intenso atravesse pontos específicos do vitral e crie projeções luminosas incomuns. No entanto, a análise inicial mostrou algo intrigante. Naquele horário e naquele dia, o ângulo do Sol não estava alinhado para criar o efeito relatado. Para confirmar, eles simularam a iluminação com refletores de alta potência, tentando reproduzir o suposto formato visto pelos fiéis. Mas por mais que ajustassem a intensidade, a cor ou a posição da luz, nada sequer se aproximava da nitidez do rosto descrito nos depoimentos. A conclusão parcial foi de que, tecnicamente, aquilo não poderia ter acontecido do modo que ocorreu. Enquanto a equipe técnica avançava com suas medições, fotógrafos e jornalistas começaram a pedir autorização para examinar o vitral de perto. Alguns registraram imagens em alta resolução, buscando padrões ocultos nas manchas e formas do vidro. Um fotógrafo experiente, após horas de análise, afirmou que a estrutura artística do vitral não apresentava nenhum desenho que pudesse, naturalmente, se confundir com o rosto humano. Um detalhe curioso chamou a atenção. As fotos tiradas no momento do fenômeno, mesmo as que pareciam normais à primeira vista, quando aumentadas no computador, revelavam pontos de luz microscópicos espalhados pelo vidro. Esses pontos, segundo especialistas, não faziam parte do vitral original e não podiam ser atribuídos a poeira ou sujeira. A equipe também procurou câmeras de segurança internas e externas para tentar identificar o instante exato do fenômeno. Curiosamente, o registro de vídeo das câmeras internas mostrava o vitral iluminado de forma intensa, mas sem o contorno nítido que os peregrinos afirmaram ter visto. Isso abriu espaço para novas reflexões. Teria sido uma visão coletiva. Um fenômeno que se manifestou de forma diferente para quem estava ali presencialmente. No campo teológico, padres e estudiosos da fé mariana foram consultados. Um deles, especialista em aparições e sinais divinos, explicou que não seria a primeira vez que um fenômeno luminoso se manifestaria de maneira exclusiva para os presentes, sem ser captado por câmeras. Segundo ele, isso aconteceria porque certas manifestações não têm apenas uma dimensão física, mas também espiritual, e só podem ser percebidas plenamente por quem está com o coração aberto para a experiência. As redes sociais, claro, não ficaram de fora. Fotos e relatos se espalharam rapidamente, e o episódio começou a ser comentado não só por devotos, mas também por pessoas curiosas e céticas. Alguns sugeriram hipóteses como reflexos de veículos, drones com iluminação especial ou até mesmo um evento astronômico raro. Porém, nenhuma dessas teorias encaixava com o que foi registrado, principalmente com a intensidade emocional sentida pelos fiéis. O ponto mais marcante da investigação foi perceber que, por mais que se buscasse uma explicação técnica, havia algo que escapava aos números e às medições. Era como se o fenômeno tivesse um propósito maior. Não provar algo cientificamente, mas tocar profundamente a vida de quem estava lá. Um dos engenheiros envolvidos resumiu, bem ao ser entrevistado: "Eu vim aqui para medir luz e ângulo, mas saio com mais perguntas do que respostas. Talvez isso não seja para entender, mas para sentir." E assim, entre cálculos e orações, o mistério permaneceu intacto. O vitral continuou no mesmo lugar, silencioso, aguardando talvez o dia em que a mesma luz, ou uma nova, voltasse a brilhar, quem sabe para lembrar que nem tudo na vida pode ser explicado. Nos dias que se seguiram ao fenômeno, a basílica se transformou em um ponto de peregrinação ainda mais intenso do que o habitual. Pessoas de diversas regiões do Brasil começaram a viajar até o local, movidas por uma mistura de curiosidade, devoção e esperança. Não era apenas o interesse em ver com os próprios olhos o vitral iluminado, mas também a necessidade de sentir de perto a atmosfera que havia emocionado tanto quem presenciou o momento original. Logo nas primeiras manhãs, as filas para entrar na nave principal se estendiam pela praça, dobrando quarteirões. Famílias inteiras, idosos apoiados em bengalas, mães carregando crianças no colo,
jovens com terços nas mãos. Todos tinham um brilho diferente no olhar. A cada passo que davam em direção ao vitral, muitos pareciam entrar em um estado de silêncio profundo, como se cada um carregasse no coração um pedido especial para apresentar diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Entre os relatos mais emocionantes estavam os de pessoas que diziam ter experimentado uma paz indescritível ao se aproximar do local onde a luz misteriosa havia surgido. Uma senhora vinda de Pernambuco contou, em lágrimas, que sentiu como se alguém tivesse tocado suavemente seu ombro e sussurrado palavras de consolo. Um jovem do interior de São Paulo, desempregado há meses, afirmou que, no instante em que fez sua oração diante do vitral, uma sensação de certeza tomou conta dele, como se tivesse recebido uma resposta silenciosa para suas aflições. As missas celebradas após o acontecimento também ganharam uma intensidade diferente. O som do coro ecoava com mais força, e até mesmo os sinos pareciam tocar de maneira mais lenta e solene. Durante a homilia, alguns padres passaram a incluir em suas reflexões mensagens sobre sinais de fé e sobre a importância de estar atento às maneiras sutis com que Deus e Maria podem se manifestar. O vitral, antes apenas mais um belo elemento arquitetônico, agora era cercado por velas, flores e bilhetes com pedidos e agradecimentos. Muitos fiéis ajoelhavam-se por longos minutos diante dele, e não era raro ver pessoas segurando o celular não para tirar fotos, mas para transmitir ao vivo para familiares e amigos que não puderam estar presentes. O impacto também se refletiu fora da basílica. Redes sociais se encheram de postagens com hashtags relacionadas ao fenômeno, e até mesmo programas de TV e rádio dedicaram espaço para entrevistas e reportagens. Alguns apresentadores, declaradamente céticos, admitiram ao vivo que o relato dos fiéis era difícil de ignorar pela consistência dos depoimentos e pela intensidade das reações emocionais. Em grupos de oração e comunidades paroquiais espalhadas pelo país, o acontecimento se tornou o tema central. Pessoas comentavam como o episódio parecia ter reacendido a chama da fé em muitos corações. Alguns sacerdotes relataram um aumento na procura por confissões e pela participação em celebrações, como se o sinal visto no vitral tivesse despertado um desejo coletivo de reconciliação e renovação espiritual. Havia também aqueles que, tocados pelo ocorrido, decidiram mudar aspectos concretos de suas vidas. Um empresário de Minas Gerais contou que, após visitar a basílica e passar alguns minutos diante do vitral, sentiu um chamado interior para dedicar parte de seus recursos a obras de caridade. Uma mãe de família, que carregava ressentimentos antigos, disse que ali havia encontrado forças para perdoar e restabelecer um relacionamento rompido há anos. O mais surpreendente era perceber que, mesmo quem não acreditava na manifestação sobrenatural em si, não conseguia negar a transformação que ela estava causando. Psicólogos e especialistas em comportamento chegaram a comentar publicamente que, independentemente da origem física ou espiritual do fenômeno, a experiência coletiva de esperança e união gerada por ele tinha um efeito real e poderoso. Nas noites mais tranquilas, quando a basílica fechava suas portas e apenas o eco distante das últimas orações permanecia, alguns funcionários juravam sentir que o ambiente estava mais leve, como se pairasse no ar uma energia silenciosa e protetora. Um segurança, que sempre fazia rondas noturnas, confidenciou a um colega que, desde aquele dia, passava pelo vitral com um respeito diferente, não por medo, mas por gratidão. A cidade ao redor também parecia respirar outro clima. Comerciantes diziam que, apesar do movimento intenso, havia mais cordialidade entre as pessoas. Hotéis e pousadas relatavam hóspedes que, ao voltar das visitas à basílica, demonstravam serenidade incomum. Até o som do vento, atravessando as ruas e tocando os sinos das igrejas vizinhas, parecia carregar um tom mais suave, como se a própria cidade estivesse em oração. Era como se, ao iluminar o vitral, a misteriosa luz tivesse iluminado também os corações, reacendendo uma chama que muitos já acreditavam apagada. E assim, entre cânticos, lágrimas e sorrisos, a história daquele dia seguia viva, não apenas como um relato de algo visto, mas como um marco espiritual que, de alguma forma, transformou todos que se aproximaram dele. Os meses seguintes ao acontecimento provaram que o impacto daquele dia
ia muito além de um simples episódio registrado por algumas testemunhas. A luz misteriosa que iluminou o vitral da basílica não se apagou na memória coletiva. Pelo contrário, ela se transformou em um símbolo vivo de renovação da fé, esperança e união entre os fiéis. Era como se, a partir daquele momento, a história da devoção a Nossa Senhora Aparecida tivesse ganhado um novo capítulo, marcado não por um milagre tradicionalmente narrado nos livros, mas por uma experiência comunitária e emocional que transcendeu fronteiras. Os relatos continuaram a surgir, vindos das mais diversas partes do país. Pessoas que não estiveram presentes fisicamente no momento, mas que assistiram a gravações, afirmavam ter sentido um calor no peito ou um arrepio inexplicável enquanto assistiam. Grupos de oração passaram a incluir nas suas reuniões um momento especial para relembrar e refletir sobre o episódio, tratando-o como um sinal de que Maria ainda caminha junto aos seus filhos, especialmente nos tempos mais difíceis. Dentro da própria basílica, o vitral passou a receber cuidados especiais. Foi instalado um sistema de iluminação suave, para que sua beleza fosse preservada e destacada mesmo fora das missas. Ao lado dele, um painel narrava brevemente a história do dia em que a luz apareceu, acompanhado por fotos e depoimentos de quem esteve presente. Para muitos visitantes, aquilo se tornava mais que uma lembrança. Era um convite silencioso à reflexão, à oração e à reconciliação com a fé. O impacto também chegou à vida prática das pessoas. Muitas famílias relataram que, após o episódio, passaram a rezar juntas com mais frequência. Comunidades inteiras organizaram peregrinações anuais até a basílica, levando jovens e crianças para conhecer o local e aprender sobre a história de Nossa Senhora Aparecida. Até mesmo pessoas distantes da Igreja Católica se sentiram tocadas, vendo no acontecimento uma prova de que a fé pode se manifestar de maneiras inesperadas e transformadoras. Nas redes sociais, o fenômeno ganhou status quase atemporal. Periodicamente, fotos e vídeos voltavam a circular, acompanhado de mensagens inspiradoras e testemunhos atualizados de graças alcançadas. Pequenos documentários e reportagens começaram a ser produzidos, entrevistando não apenas os que presenciaram a luz, mas também estudiosos, líderes religiosos e até cientistas, que, mesmo sem explicações definitivas, reconheciam a importância cultural e emocional do evento. Para os fiéis mais fervorosos, aquela manifestação foi a confirmação de algo que já carregavam no coração: que Nossa Senhora Aparecida está sempre atenta às necessidades de seus filhos. Para outros, foi um chamado à conversão, um lembrete de que a vida espiritual não pode ser negligenciada. E, para os céticos, foi um mistério ainda sem respostas, mas impossível de ignorar diante da força da experiência coletiva. Com o passar do tempo, percebeu-se que o maior milagre talvez não tenha sido a luz em si, mas o que ela provocou nas pessoas. Houve reconciliações familiares, decisões de vida transformadoras, perdões concedidos, vocações despertadas. Muitos passaram a se engajar em ações sociais e missionárias, inspirados pela sensação de que haviam sido tocados por algo divino. O episódio também se tornou um marco para a própria cidade. O turismo religioso se intensificou, trazendo não apenas movimento econômico, mas também um clima constante de devoção. Comerciantes, guias turísticos e moradores se orgulhavam de contar a história para os visitantes, acrescentando detalhes e lembranças pessoais que tornavam cada relato único. No entanto, mais importante do que qualquer impacto visível foi o efeito silencioso que se espalhou nos corações. A luz sobre o vitral deixou de ser apenas uma imagem guardada em fotografias para se tornar um farol espiritual, lembrando a todos que a fé é viva e que o sagrado pode se manifestar nos momentos mais improváveis. Hoje, ao visitar a basílica, é impossível olhar para aquele vitral sem sentir um arrepio. Mesmo para quem não presenciou a cena original, existe uma atmosfera diferente ali, como se cada raio de luz que atravessa o vidro carregasse um pedaço da lembrança daquele dia. É como se a própria Nossa Senhora Aparecida tivesse escolhido aquele momento para lembrar ao mundo que a esperança nunca se apaga. E assim, o fenômeno não ficou no passado. Ele segue vivo, pulsando na memória coletiva, ecoando nas orações e nos cânticos, e inspirando novas gerações a manterem acesa a chama da fé.
Seja para quem acredita no milagre ou para quem prefere ver nele um mistério não resolvido, uma verdade permanece. Algo aconteceu naquele dia, e esse algo mudou para sempre a forma como milhares de pessoas enxergam o céu, a luz e a própria vida.